Bem-vindos ao Late Night IT da Ricoh e hoje, no segundo episódio, vamos falar-vos da importância do armazenamento como elemento-chave para o IA. E quem melhor para nos falar desta questão do armazenamento como elemento-chave do IA, senão Isabel Reis da Dell, convidada da Ricoh para este episódio. Olá Isabel, muito obrigado, é um prazer imenso falar, já há algum tempo que não conversávamos. E tenho comigo também o Paulo Moraes e o Nuno Marques da Ricoh para falarmos deste tema tão importante que é o armazenamento em como elemento-chave para as soluções de IA. Porquê é que o armazenamento, eu calhar começava aqui por todos fazerem, qual é que é a razão fundamental da importância do armazenamento nas soluções de IA? Não sei. Paulo, Sim, podemos... vamos lá ver. Quando falamos de inteligência artificial, falamos para ter bons resultados, precisamos ter muita e boa matéria-prima. Falamos de matéria-prima, falamos de dados. Portanto, se não tivermos ferramentas que nos permitam ter acesso a esses dados e os poder armazenar de uma forma correta e fiável, o resultado final não há de ser bom. É um bocadinho como a forma e o conteúdo. Podemos ter uns algoritmos fantásticos, umas aplicações fantásticas, e depois o conteúdo, se não está bem tratado e se não é correto, e se não tem a dimensão desejada, o resultado final há de ser mau. Portanto, obviamente que o armazenamento de dados em todo este processo tem um peso significativo e muito importante. Penso eu, não sei, Paulo. Isabel, quais são os principais desafios que as empresas em Portugal têm para esta questão? Quando falamos de inteligência artificial, eu queria só acrescentar na outra questão da importância do armazenamento na inteligência artificial, a questão também da velocidade. Estamos a falar de processar grandes volumes de dados e, portanto, é fundamental para conseguirmos resultados em tempo útil, que se consiga ter um melhor processamento com uma rapidez acima da média, assim como o armazenamento em segurança e em conformidade com as leis a que os dados estão submetidos. Relativamente aos desafios, é preciso ter em conta que quando estamos a falar de inteligência artificial temos que armazenar um grande volume de dados não estruturados. Isso significa que temos que ter em conta a escalabilidade, porque temos que expandir o armazenamento em função dos objetivos de cada empresa. Esse armazenamento tem um custo associado e, portanto, é fundamental que tenha em consideração o backup e soluções com redundância. E também a gestão da informação, a gestão dos dados, neste caso, a organização e o catalogamento destes dados não estruturados também é fundamental para ter um resultado fiável. Paulo, como é que a Ricoh olha para esta questão quando está junto de um cliente? Portanto, o que nós precisamos é acesso rápido, dados em tempo real, baixa latência, que é essencial para os projetos de IA. Como é que a Ricoh olha para cada projeto quando se trata destas questões? Este é um desafio que está exponenciado e, de facto, vem exponenciar muito este problema, que é um bom problema e que nós estamos, de facto, muito habituados a tentar aconselhar os nossos clientes nesta área. Estamos no mercado em parceria com a Dell, digamos, há muitos anos e realmente nós tentamos dimensionar as soluções tendo como critérios vários fatores. Isabel e o Nuno já tocaram em alguns, que é rapidez de acesso, fiabilidade, segurança. De facto, nós já temos esta preocupação, por exemplo, por questões até legais, na área da saúde, onde temos muitos bons exemplos, de uma enorme necessidade de espaço, de um crescimento exponencial de um ano para outro espaço, quase impossível de prever e quase impossível de aconselhar os nossos clientes com que folga é que devem adquirir, devem ir para cloud ou devem ir para soluções on-premises. Portanto, isto são sempre discussões realmente complexas. Agora, com o IA, levanta-se uma grande questão, é que é muito difícil catalogar aquela informação que é prioritária ou não. Como a Isabel dizia bem, são dados que não são estruturados. Nós podemos ter, noutro tipo de soluções, informação que nós podemos aceder só uma vez por semana. No caso, quando estamos a falar de IA, precisamos, como o Nuno Marques dizia muitíssimo bem, a informação online em nanosegundos, sem delays. Isto levanta, de facto, desafios muito grandes. Então, como é que nós fazemos isto? Nós temos ferramentas próprias, tanto enquanto integradores, e de facto no mercado há muitos anos, que fazem um auditing ao tipo de dados que o cliente usa, número de escritas que faz, o teras que utiliza,
e por tipo de dados, com ferramentas e não porque achamos que é para a esquerda ou para a direita, com ferramentas nós temos as necessidades, os consumos e com base nisso conseguimos, com ferramentas próprias e ferramentas nossas e da Dell, desenhar as soluções e dizer ao cliente, se o cliente, isto é o que a nossa ferramenta nos dá, então nós entendemos que o dimensionamento deve ser este. Obviamente que temos outros mecanismos, de compressões, de duplicações, que são mecanismos que facilitam muito a performance e que, de facto, se calhar são demasiado técnicos para este fórum, mas que também existem. Percebe-se que a Ricoh está preparado. Isabel, armazenamento flash, arquiteturas híbridas, que impacto é que este desenvolvimento dos projetos já está a ter no mercado e no armazenamento acima de tudo, e qual é o papel que a Dell tem tido nesta, eu diria que o melhor, ter esta transformação brutal. Quer dizer, estamos a passar, de facto, uma transformação enorme e agora na fase dos testes em que as empresas querem testar e perceber como é que a Dell está a olhar e que papel é que está a ter nesta transformação junto das empresas e como é que este impacto de desenvolvimento está a ter no armazenamento. Bom, nós temos, obviamente que a Dell é uma empresa que pretende não só seguir as tendências de mercado, como aliás antecipá-las, e temos tido, achamos nós, um papel crucial nesta transformação, com algumas soluções de armazenamento avançadas, como por exemplo o Dell PowerScale, que é uma tecnologia que oferece um desempenho de até 200% mais em leituras de streaming e leituras escritas em streaming para facilitar o acesso mais rápido aos dados de cargas de trabalho de inteligência artificial. Além disso, temos também uma colaboração muito estreita, e julgo que isso é mais do público, com a NVIDIA, que tem validado sistemas com armazenamentos no Dell PowerScale, neste caso, para poder proporcionar uma infraestrutura de inteligência artificial bastante mais rápida e eficiente. Além disso, também temos atualizações no software, que permitem melhorias na capacidade de modelagem de soluções de inteligência artificial. Portanto, temos produtos que tentamos que sejam os adequados e aqueles que se pode tirar mais partido e que o cliente pode ter mais resultados quando quer trabalhar soluções baseadas em inteligência artificial. Nuno, estamos, como dizem, nesta fase já as grandes consultoras não nos precisam de dizer que há um crescimento exponencial dos últimos anos relativamente ao armazenamento de dados. E as infraestruturas de armazenamento têm que evoluir de alguma forma. Como é que essa evolução se prepara para suportar este aumento de dados sem comprometer os desempenhos? Como é que, de repente... João, se nós olharmos para a história, esta conversa do crescimento exponencial dos dados, a gente já o anda a ouvir há quantos anos? É verdade, já há muitos anos. Portanto, está sempre a crescer, exponencialmente. E as soluções vão aparecendo, porque as soluções, obviamente, têm que acompanhar as necessidades. Portanto, os discos são cada vez mais rápidos, conseguimos guardar informação em espaços muito melhores a nível físico, temos soluções híbridas, temos as soluções na cloud. Ou seja, eu estou convicto e admito estar totalmente enganado que tecnologicamente vamos continuar a ter a evolução que tivemos sempre. Ou seja, os dados têm um crescimento exponencial. É brutal. Se compararmos hoje em dia, qualquer um de nós que está aqui tem tudo guardado a nível digital, que era uma coisa impensável há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás tinha as fotografias em capas em casa. Hoje em dia já não temos. Temos o nosso telemóvel, mostramos, não é? Olha aqui o que eu tenho. Portanto, isso só é possível com a evolução permanente que temos em tudo aquilo que é armazenamento. Depois a Isabel há bocadinho falou, e o Paulo também, na parte da segurança, que é muito importante, se calhar mais... Os dados hoje são fundamentais. Hoje em dia, se nós perdermos o nosso telemóvel, ficamos completamente fora. A preocupação é demasiado grande, porque está lá a informação toda. Não só informação vital para o nosso dia-a-dia, mas também a nível de segurança. Portanto, aquilo que eu tenho visto é que essa evolução tem acontecido e tem acompanhado permanentemente as necessidades do dia-a-dia. Portanto, eu acho que vamos continuar a evoluir da mesma forma que evoluímos até hoje. Porque tecnologicamente temos conseguido fazer isso. Não sei se Isabel e Paulo se têm alguma opinião diferente sobre esta matéria. Mas... é um bocado a realidade. Eu lembro-me, e se calhar fruto da idade que tenho,
de ler numa revista que se a eletrónica evoluísse tão rápido como a mecânica, no ano 2000 um Rolls-Royce custaria 5 tostões. Estávamos no tempo dos escudos. Os mais novos poderão não entender isto, mas o que é verdade é que realmente eu acho que na essência o que o Nuno diz duas partes que são muito importantes. O ponto número 1, de facto, a tecnologia tem acompanhado as necessidades, não é? O homem vai evoluindo nos dois sentidos. Por outro lado, de facto, há mecanismos que fazem conseguimos ter grande poupança de custos, não é? Com base nas tecnologias que temos. Fruto, nós podemos ter a mesma fotografia no WhatsApp, no telemóvel, no computador e etc., mas há software que percebe que aquilo é a mesma fotografia e só a guarda uma vez, por analogia. Portanto, eu acho que, de facto, a essência é mesmo esta, não é? E a tecnologia tem evoluído ao mesmo tempo. É verdade, isso que o Nuno acabou de dizer e corrobora muito, mas o facto é que as organizações, as empresas, têm aqui uma preocupação que tem a ver com esta evolução crescente, nomeadamente até com o próprio IA. Há uma evolução no armazenamento e há uma questão que é os custos. Não é? Os custos vão sempre somando. A tecnologia vai evoluindo, os custos vão somando. E o que eu lhe queria perguntar é esta necessidade de grandes volumes no armazenamento. Como é que aconselha uma otimização de custos às empresas? Este é um problema que as empresas estão a ter neste momento. Comprar bem. E comprar bem tem que ter know-how dentro de portas para o fazer ou tem que ter bons advisors, do meu ponto de vista. Eu acho que uma das funções que nós temos de ter junto dos nossos clientes é ser bons advisors. E para isso temos de ter bons conhecedores e boas equipas técnicas. Isso passa, no meu ponto de vista, por ter equipas certificadas que saibam, de facto, os produtos que existem no mercado, consigam aconselhar o cliente se de facto deve ter uma solução on-premises, uma solução em cloud, uma solução híbrida. E ao dia 2, inclusive, começam a aparecer outras soluções que nós temos no grupo Ricoh e que a Dell também tem, que são soluções, por exemplo, pay-per-use, ou seja, o cliente se calhar não tem logo de fazer um investimento brutal à cabeça, porque pode ir adquirindo ou gastando conforme o consumo que tem. Portanto, o mercado ao dia 2 também tem isso em consideração e há muitas soluções onde nós podemos aconselhar. Aquilo que aconselha para otimizar custos é comprar bem. Sem dúvida. Muito bem. E atenção aos custos, João, porque muitas vezes, e em Portugal, notamos muito isso. E começamos a sentir isso, especialmente, e posso estar totalmente enganado, as queixas com os pares, quando conversamos, notamos muito mais estas queixas nos países latinos e sul da Europa, em que há uma preocupação muito grande com o custo, e depois as pessoas estão convencidas que isto não os pode prejudicar. Depois paramos com problemas sérios, a nível de performance, a nível de resultados, a nível de segurança, porque quer dizer, eu se quero comer um bife do lombo não posso estar a querer pagar ossos, não é? E em Portugal convivemos muito com isto. Ou seja, as entidades preocupam-se muito com o custo. E depois esquecem-se que a qualidade é uma coisa fundamental. Estamos a falar do coração de qualquer entidade à data de hoje, que são os seus dados. Muito bem, muito obrigado. Isabel, o uso da IA no próprio armazenamento como, e na gestão da recuperação de dados pode ajudar a mitigar os desafios relacionados com a escalabilidade, eficiência de infraestrutura de armazenamento. A IA é uma ferramenta também para esta gestão? A otimização do armazenamento é totalmente. Eu posso explicar alguns exemplos, como por exemplo a automatização e otimização dos dados, em que pode ajudar a automatizar tarefas rotineiras como a monitorização dos dados e o planeamento da capacidade e a otimização do desempenho. Temos depois uma análise preditiva que tem a ver com o algoritmo de inteligência artificial que podem prever necessidades futuras de armazenamento e permitem também uma melhor alocação de recursos. A recuperação dos dados, a inteligência artificial pode acelerar a recuperação dos dados, pode identificar arquivos perdidos e corrompidos e pode substituí-los com precisão. Temos um outro fator que é muito importante, que é a redução das redundâncias, se é que esta é uma expressão dela, ela própria muito redundante, que são as técnicas de compressão e de duplicação baseadas em inteligência artificial que podem identificar e eliminar padrões de dados repetitivos. E por isso, uma segurança proativa, a inteligência artificial, obviamente, e é muito utilizada em soluções de segurança, nomeadamente nas soluções de cyber, pode detectar ameaças em tempo real e tomar cuidados preventivos para proteger a informação, neste caso os dados. Muito bem. Eu iria apelar a todos que me respondessem a uma questão, que é a arquitetura de armazenamento bem estruturada pode contribuir para o sucesso dos modelos de IA que exigem escalabilidade e desempenho rápido. De facto, o IA, eu gostava que partilhassem aqui connosco alguns exemplos em que se materializa, em termos práticos, nos vossos projetos, esta questão, que é a arquitetura de armazenamento bem estruturada contribuir para o sucesso dos modelos IA.
Eu acho que já respondemos um bocadinho a isso. Eu tenho aqui alguns exemplos, se quiserem, como nós trabalhamos com um número de clientes muito a nível nacional e internacional, e o tópico de inteligência artificial é um tópico muito querido para nós. Mas podemos, por exemplo, falar de projetos, quando estamos a falar de reconhecimento de imagens, por exemplo, utilizar um sistema de imagens de armazenamento distribuído que processe milhões de imagens de alta resolução, e com a inteligência artificial isto permite que múltiplos nós de processamento possam aceder às imagens em simultâneo, ou uma análise de dados em tempo real como o streaming de dados, a utilização de algumas plataformas que têm ingestão de dados em tempo real e o armazenamento destes dados em sistemas de armazenamento de baixa latência para análise imediata. Por último, por exemplo, armazenamento de textos, utilizar bancos de dados que têm algumas características que eu não vou aqui mencionar, que é demasiado técnico, que podem armazenar grandes volumes de texto e não estruturados, permitindo também o seu acesso rápido e eficiente, e conseguir chegar a modelos de NLP, que são aquilo que nós chamamos os processos de linguagem natural. Portanto, a inteligência artificial é fundamental também nos tais exemplos de como é que materializamos isto da inteligência artificial nos projetos dos próprios clientes. Existem estes casos práticos em que há um ganho bastante objetivo, que não é subjetivo, como estes que eu mencionei. A própria questão do algoritmo de duplicação Certo. É um algoritmo que poupa muito espaço efetivo, que está ao dia de hoje na tecnologia que nós comercializamos e que ninguém se pensa que é inteligência artificial, mas é com base nisso que ele foi desenvolvido. A pesquisa de imagens na área da saúde é outro exemplo que também transversalmente em vários clientes que nós temos são casos práticos extremamente úteis. Sem dúvida, e quando falamos na diminuição significativa do espaço ocupado para o espaço real, estamos a falar em casos, às vezes, de 1 para 8, 1 para 12. Exatamente, portanto, é significativo. Mas depois, quando falamos em exemplos de inteligência artificial, e voltamos sempre à mesma, há milhares de ideias, há milhares de algoritmos, podemos fazer aquilo que quisermos, mas se a infraestrutura que está por trás não permite à velocidade que a Isabel falava há bocado, e eu escapou uma questão de velocidade. É preciso. Estamos a falar, hoje em dia, quantos sensores é que tem uma bola de futebol dentro de campo? É uma barbaridade. E estamos a falar de uma coisa simples, não é? Ou um jogador de futebol, que é preciso. Tivemos aquela conversa com outra entidade que há uns meses atrás, utilizar a inteligência artificial, por exemplo, no desporto. Se a informação não for tratada a uma velocidade quase estonteante, a própria substituição de um jogador, podemos estar a falar de futebol daquilo que quisermos, se tiver um atraso de 2 minutos, pode ser o suficiente para se perder no jogo. Não é? Portanto, o futebol é um bom exemplo, que ao contrário das pessoas, é um setor da economia muito, provavelmente, dos mais fortes que temos no momento. Relativamente à RICO e às boas práticas que lhe fazem garantir uma infraestrutura escalável que permita o crescimento dos volumes de dados, as boas práticas na eficiência e no desempenho da RICO são similares às dela? Vocês têm uma forma de abordar cada cliente? Eu me perguntei esta: as vossas boas práticas são, como é óbvio, coadunam-se com as da Dell, porque é o vosso principal parceiro, mas a minha pergunta é: vão para além disso? Tem que ir um bocadinho, porque senão também não dá uns cafés. Quais são essas boas? Quais são? Quero-me dar alguns exemplos. Vamos lá ver. João, o Paulo já há bocadinho focou o tema. Nós temos que ter sempre uma camadazinha qualquer, um add-on adicional, porque senão, por carga de água, é que os clientes vão vir falar connosco e não falam diretamente com a Dell. Portanto, temos uma componente de serviços. Isso é importante. Qual é o que é que os diferencia? Não, nós conseguimos, complementa, não é diferente. Complementamos. Essa é a palavra. Nós, enquanto integrador, no mundo RICO, trabalhamos maioritariamente, e diria que 80% ou 90% do nosso negócio está assente em soluções da Dell. À parte, a Dell tem um portfólio extraordinariamente completo, mas o que é verdade é que nós, enquanto integrador, a RICO, enquanto integrador, tem parcerias com outras tecnologias, nomeadamente na área da segurança, okay? E que complementamos, enquanto integrador, fazemos o merge destas tecnologias e fechamos uma solução, aquilo que classicamente se chama solução de chave na mão, que vai desde a infraestrutura, se for preciso, de networking, à parte de segurança, à parte de auditing, de compliance, de planos de contingência. Portanto, há aqui várias componentes que nós podemos acrescentar à solução tecnológica, como é evidente.
Eu vou pegar nisto que o Paulo e o Nuno acabaram de dizer, Isabel, e vou aqui fazer uma visita ao primeiro episódio que a Isabel não estava, enquanto nós fizemos aqui uma apresentação, conversámos um pouco desta nova vida, embora já há algum tempo, da Ricoh enquanto integrador, e obriga-me esta ligação a fazer-lhe uma pergunta, que é: como é que a Dell olha para a Ricoh? Com muito carinho. Ou seja, de repente Podemos sair da sala, se vocês entenderem, nós temos da sala. É muito rápido e não é nada, obviamente. Quando eu digo como é que olha, porque de repente, na verdade, falámos disso no primeiro episódio. A Ricoh é só o parceiro, já é um parceiro histórico que vem dos tempos da EMC e, portanto, é um parceiro importantíssimo na área data center. É o único parceiro na Ibéria para já. E para já e para sempre, porque nunca se vai conceder essa possibilidade de poderem fazer serviços de manutenção proativos em toda a linha de negócio da Dell e são o parceiro Ricoh, que é o conjunto de dois parceiros históricos da EMC/Dell, representam uma fatia considerável de faturação da Dell em Portugal. Portanto, a única maneira que eu tenho de olhar para eles é com respeito e além de são fundamentais para nós por variíssimos motivos. Pela forma como, pela parceria do go-to-market, portanto, eles complementam as nossas soluções com outro tipo de soluções que nós não vendemos e que o cliente requer, terceiras partes, e mesmo serviços também, obviamente. Além de serem um parceiro fundamental no dia-a-dia na relação com o cliente, onde muitas vezes até estão mais presentes do que nós, porque nós, como multinacional, até às vezes temos algumas restrições e menos flexibilidade que o próprio parceiro. Portanto, eu diria que, e isto é válido para todos os parceiros, mas para a Ricoh em particular, a Dell não conseguiria ter o sucesso que tem se não fossem os seus parceiros, nomeadamente a Ricoh em particular. Isabel, vamos aqui mudar um bocadinho a agulha, aliás, continuar a nossa... Era muito importante perceber como é que a Dell olha para a Ricoh. Quem viu o primeiro episódio vai entender muito bem esta pergunta. Quem não viu, faça o favor de ver. E a minha questão aqui aprende-se com, agora, eficiência energética. É quando falamos de armazenamento, esta é uma das questões em que normalmente os gestores olham para esta questão. Como é que a Ricoh olha para este problema e, acima de tudo, como é que consegue garantir no armazenamento, em que a eficiência energética, e cada vez mais voltamos àquele assunto, mais dados, como é que consegue olhar para isto e garantir eficiência nos gastos energéticos com a qualidade das soluções de ar? Vamos ver, mais que um problema é uma oportunidade boa de nós, enquanto entidade, que se preocupa com estas coisas, fazer mais do que dizer que se preocupa. Não é por acaso que não somos uma empresa multibrand que vendemos tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós vendemos boas soluções e trabalhamos com fabricantes de topo. Nesta área, trabalhamos exclusivamente com a Dell e esta preocupação que tu nos estás a lançar é uma preocupação que a Dell tem. Portanto, pensar que nós integramos as soluções que nós utilizamos, os produtos que utilizamos nas soluções que colocamos nos clientes, temos esse cuidado e essa preocupação. Portanto, cada vez mais em sermos um integrador com soluções verdes e poder ajudar toda esta parte energética. Sim, portanto, normalmente nos business cases que apresentamos aos clientes, conseguimos sempre ter uma variável que é a poupança energética que o cliente vai ter com a solução que estamos a colocar em cima da mesa. Isso é feito com os produtos e, obviamente, que a Dell aqui tem um peso fundamental, porque a Dell tem uma preocupação muito grande com este tipo de problemática. Uma pergunta para todos, com uma abrangência. Vamos agora falar um bocadinho de segurança e de conformidade. E eu estou com representantes de grandes empresas globais, tanto a Ricoh como a Dell, e, portanto, tem aqui, quanto mais não seja pelo vosso contacto com os colegas internacionais, uma análise muito interessante. Ou seja, a conformidade, o RGPD, os dados armazenados, o uso dos dados armazenados e a regulamentação na Europa versus a regulamentação americana. Não é? Então, nós todos sabemos que os americanos reagem aos incidentes e os europeus procuram antever os incidentes. Do meu ponto de vista, e aqui é privado,
parece-me a mim, com algum excesso. Mas pronto, é uma opinião pessoal. E aquilo que eu vos queria perguntar é como é que vocês olham, de facto, para... Porque alguns empresários vocês lidam com muitos empresários que eu quero acreditar que têm também esta minha opinião, que é quase não se pode fazer nada na Europa porque estamos sempre com... Por outro lado, também pode ser uma oportunidade. Queria perceber a vossa opinião relativamente a estas questões. É uma oportunidade e é, inclusive, uma área de negócio que nós também temos vindo a crescer, inclusive a ter ajudado os nossos clientes em certificações do processo 27001, processos de clientes que querem implementar a NIS e a NIS 2. Temos algum knowledge dentro de portas nessa área. Sendo que também há aqui um estigma, de facto, criou-se aqui um monstro. Eu acho que é pena que tenha havido abusos para se criar uma necessidade tão grande de uma legislação tão rigorosa, mas o que é verdade é que nós, por regra, não acedemos aos dados da pessoa final. Nós temos acesso à infraestrutura do cliente, mas não aos dados do cliente. Portanto, contratualmente, os nossos gabinetes de compliance e de legal, quando analisam uma proposta, quando implementamos um projeto, quando fazemos reuniões de kick-off, tudo isto tem de ser balizado e tem de ser antevido para a garantia do cliente que nada do que ele tem vai ser invadido por nós. Nós mexemos volumes de dados e não dados pessoais. Portanto, obviamente que isto tem sempre de ser analisado e verificado pelo nosso departamento de compliance, que é uma área de negócio que nós temos até feito crescer transversalmente em vários segmentos, na área da saúde, na área da banca, na área das companhias de seguros. Isabel, muito curioso, como é que a Dell, não querendo ir para o vosso fundador, mas sendo o Michael Dell um homem, um empreendedor, um homem que sempre muito atento a esta, como é que a Dell, enquanto empresa, olha para estas diferenças? Ou para vocês isto não existe, estas diferenças de regulamentação, os comportamentos dos negócios dos Estados Unidos serem diferentes da implementação de alguns negócios? As empresas queixam-se disso? Pode ser mais difícil, mas nós temos soluções que estão preparadas para cumprir os regulamentos dos países onde essa situação é mais agressiva, como é o caso da Europa. E nós temos aqui algumas, eu posso até enumerar algumas das soluções, nós incluímos nas nossas soluções protocolos que nós chamamos de Transport Layer Security, que é uma forma de proteção de dados entre os sistemas e, além disso, também temos no armazenamento dos dados mais sensíveis, nós utilizamos alguns algoritmos de criptografia que permitem que os dados estejam protegidos. Portanto, nós temos, e também temos a gestão das chaves, implementação de rotação regular de chaves para minimizar o risco e o armazenamento seguro. Enfim, há uma série de funcionalidades técnicas nos produtos e nas soluções fornecidas ao mercado pela Dell que respeitam a privacidade dos dados. Como dizia o Paulo, nós acedemos ao dado, não acedemos à informação que o dado produz. Portanto, eu sei que aquela informação é daquele cliente, mas eu não faço a mínima ideia. Aliás, isso não é uma coisa de agora, desde que há 20 e tal anos eu incorporei na MC, que isso era absolutamente obrigatório e não se falava em GDPR na altura. Os dados nunca foi possível às nossas empresas poder aceder aos dados. Agora, como há o que se passa aqui, o que é mais difícil não é para nós, porque nós mantemos esses níveis de segurança. É o cliente poder usar os dados que tem dos seus próprios clientes e com isso fazer aquilo que é o importante na inteligência artificial, que, by the way, não é uma coisa nova, mas fazer soluções de Generative AI. E isso só é possível conseguindo, a partir dos dados, gerar informação suficiente que lhe possa uniformizar ofertas em função do perfil do cliente. Isso sim é o que colide mais na Europa do que nos Estados Unidos. Um consumidor americano não se importa de entrar num centro comercial e começar a receber mensagens sobre as suas preferências, sobre as suas lojas e sobre promoções dos produtos que costuma comprar. O consumidor europeu já fica um bocadinho mais incomodado porque acha que está a ser invadido na sua privacidade. Nós esquecemos que o principal responsável por isso somos nós próprios, que expomos a nossa vida a nível global e nas redes sociais e em todo lado, o tempo todo. E quando cedemos aos Wi-Fi desta vida e aceitamos tudo o que nos pedem para aceitar sem ler, para podermos ter o Wi-Fi. Obviamente, assim que eu acendo o Wi-Fi de um aeroporto e vou a uma loja fazer uma compra, o aeroporto fica a saber exatamente que percurso é que eu faço, onde é que eu vou. Portanto, eu sujeito-me depois a receber informação, mas eu aceitei aquilo.
Parece que não, mas eu aceitei. Eu nem li, como ninguém lê, não é? Ninguém lê. Agora, relativamente à questão técnica, nós temos funcionalidades incorporadas nos produtos que garantem a segurança dos dados e que não comprometem em absoluta a privacidade dos membros. Muito bem. Não esquecer o que a Isabel disse no início. Estamos a falar de uma coisa de há anos, foi sempre assim. Foi sempre assim, é obrigatório. Impensável, Nós não podemos, porque é muito sensível. Nós armazenamos informação dos clientes, portanto, nós temos acesso à informação e não a podemos aceder, não sabemos o que é que está lá escrito. Aquilo para nós são algoritmos. Sim, mas aqui a diferença, e chegar lá, a Isabel explicou muito bem, muito obrigado, Isabel, foi esta questão de que as empresas se queixam às vezes exatamente disto, deste retrato que a Isabel, que é não poder fazer mais, porque o regulamento não permite, e nos Estados Unidos é a penalização a quem abusa para além daquilo que é necessário. Portanto, é aquilo que eu tenho ouvido de algumas empresas, é essa queixa de que... A tua introdução no início é perfeita. Fizeste a introdução, explicaste tudo na introdução. Eu dou um exemplo prático. Nós, nos eventos, não podemos fazer um convite a uma base de dados que... Hoje em dia já não se pode comprar uma base de dados e mandar um convite. Eu só posso mandar convites aos clientes que já estiveram nesse evento no ano passado. E esses sim já acederam a ser contactados. Sempre, autorizam sempre. A partir do momento em que se inscrevem, quando se inscrevem no evento, autorizam a utilização daqueles dados. Mas eu quero convidar uma empresa nova. É todo um processo muito mais difícil. Nuno, as tendências de futuro, como é que olhas para o armazenamento e quando falo de inovações que possam ser promissoras com as questões do armazenamento para IA, que estão a emergir, como é que olhas para essas inovações e como é que essas inovações podem moldar o futuro da inteligência artificial? Como é que vai ser daqui para a frente? Epá, não sei. É a melhor resposta. É muito difícil porque... volto à questão que tu tinhas colocado anteriormente. Eu estou totalmente convicto. Mas eu sei. Tu sabes? Eu sei. Pronto, a Isabel pode ajudar a responder. Vamos ver, eu não tenho dúvida que tecnologicamente, porque a evolução acontece permanentemente em função das necessidades que vão aparecendo. Os caminhos têm sido... a história tem-nos explicado exatamente isso. Temos todas estas computações quânticas, temos as opções de cloud que nos ajudam também, estas soluções híbridas de armazenamento, obviamente sem esquecer a importância da segurança. Continua a ser uma preocupação muito grande. E da privacidade. Eu acho que estamos aqui num ponto em que, de facto, o IA pode ser extraordinariamente útil em muitos casos, como nós já temos prova disso, mas algoritmos de duplicação na área da saúde, na área de ajudar alguém a chegar a um destino, pessoas que tenham dificuldades. A questão da privacidade, de nos porem à nossa frente aquilo que nós não queremos, até outro dia li alguém que dizia que isto pode virar-se quase uma ditadura, ou seja, quase uma invasão. Portanto, isto é um tema de facto sensível que não sabemos bem para onde é que isto irá. Ninguém tem privacidade, não esqueçam isso. Ninguém tem privacidade. Relativamente ao futuro. O futuro. Isabel, é isso. Já tem uma imagem que... Como é que a Adele olha para isso, na verdade? Eu vou aqui atrever a fazer publicidade, a dizer que o futuro é já. E, portanto, a Adele já tem soluções, no momento, que são permissoras nas questões do armazenamento e inteligência artificial. Nós temos dois tipos de armazenamento, que é aqueles que a gente, normalmente, a Adele costuma propor aos seus clientes para soluções de inteligência artificial, nomeadamente as soluções de hiperconvergência e as soluções de armazenamento definido por rede. As de hiperconvergência, porque integram é uma solução que integra computação, armazenamento, networking numa única solução e, portanto, permite uma gestão muito mais fácil. E além disso é automatizada, por escala, tem um desempenho e uma resiliência elevadas, e as soluções de software, que são mais do ponto de vista de eficiência e redução de custos, são aquilo que os clientes normalmente preferem, porque permitem a virtualização dos recursos de armazenamento e otimizam a utilização e reduzem a necessidade de hardware também. Portanto, eu diria não que esteja aqui com uma bola de cristal a prever o futuro, mas estas soluções ao dia de hoje são aquelas que nós consideramos as melhores. Claro que se calhar daqui a um ano eu vou estar a falar de outra coisa completamente diferente, mas isso numa empresa de tecnologias de informação estava a dizer que não sabia. Permitam, não, qualquer dia
eventualmente, em vez de vendermos um gabinete para armazenar a informação com uma série de layers com discos, vamos ter outra coisa muito mais espetacular, que não necessita de qualquer armazenamento físico e que, em conjunto com a cloud, acaba por ter os dados disponíveis de uma forma completamente diferente e com a tal eficiência energética que falámos. Mas isso é, enfim, é ficção científica neste momento. Ao dia de hoje, o que a Dell preconiza como armazenamento de inteligência artificial são soluções de hiperconvergência e claro, todas, mas hiperconvergência e soluções definidas por software. Muito bem. Paulo, vou apelar aqui à sua experiência e vou-lhe perguntar como é que quais são os critérios que uma organização, e aqui agora vamos falar aqui de cloud versus on-premise, que uma organização deve ter ou deve ponderar quando decide por uma solução cloud, on-premise ou mesmo por uma híbrida? Eu acho que o critério preço, se calhar, é quase o último. Isto porque, sim, é quase o último critério. Okay. E porquê é que eu digo isto? Porque, de facto, eu acho que, por defeito, eu apontaria para cloud. E porquê? Porque, primeiro, paga-se pelo que se usa, não se faz investimento à cabeça inicial, com todo o impacto que isso tem em termos de gestão, e um gestor, um financeiro, compreende bem isso. Mas eu diria que cloud pode ser uma cloud pública ou uma cloud privada. Numa organização de grande dimensão, pode justificar uma cloud privada para servir todos os seus sites espalhados pelo mundo. Em pequenas organizações, eu também não hesitaria de todo em cloud. E porquê? Porque nós temos que pensar que se nós tivermos uma solução on-premises, nós temos que ter uma equipa de IT. Uma equipa de IT que dê suporte 24/7 e que tenha ter skills transversais a tudo que é o seu IT. E o seu IT não é só storage, só os servidores. É virtualização, é segurança, é uma carrada, é comunicações, é networking. Portanto, e estes custos é que não são mensuráveis, ou melhor, são mensuráveis, mas não de uma forma direta na aquisição. Mas se eu tiver de ter 10, 12, 15 pessoas no meu departamento de IT, isso tem um custo e uma dependência. Portanto, eu acho que, de facto, as soluções em cloud, temos serviços especializados, temos serviços 24 horas por dia, 12 meses por ano, temos todos os níveis de segurança. Portanto, eu diria que, por defeito, eu apostaria em soluções de cloud. On-premises, clientes de grande dimensão, e até porque, com base numa on-premises, podem ter uma cloud pública, uma cloud privada para todos os seus sites, para todos os seus utilizadores, no caso de ser uma organização espalhada pelo mundo. Muito bem, muito obrigado, Paulo. Vamos falar agora um bocadinho de integração de outras tecnologias. Integração em armazenamento de Big Data e redes avançadas é crucial para a IA. Quais são os desafios técnicos que enfrentam ao integrar estas soluções e como é que a interoperabilidade pode ser garantida? Quem quer responder? Eu posso responder. Eu queria só acrescentar que relativamente ao tema, e como o Paulo dizia, o que define as soluções cloud ou soluções on-prem ou soluções híbridas são os workloads. E nunca é o custo, porque o custo está provado que em cloud é sempre mais elevado ao longo do tempo. A decisão cloud tem a ver com flexibilidade. Agora, a Dell não defende soluções em cloud a 100%, defende soluções híbridas, por razões óbvias, por razões de custo, por questões de complexidade de gestão. Relativamente à integração entre no armazenamento, Big Data e as redes avançadas, os desafios técnicos são bastantes, nomeadamente o volume e a variedade dos dados. É difícil a escalabilidade, que é garantir a gestão de grandes volumes de dados, diferentes fontes, estruturados, semi-estruturados, não estruturados, a velocidade de processamento, a latência e largura de banda. Movimentar grandes volumes entre sistemas pode introduzir latência, o que afeta o desenvolvimento das aplicações de IA. Segurança e privacidade, proteção dos dados, tem que se implementar medidas robustas de segurança também, para proteger os dados sensíveis, para cumprir os regulamentos do GRPD, a gestão a gestão de acesso, a interoperabilidade de sistemas, compatibilidade de sistemas, integração de diferentes sistemas e tecnologias locais, como por exemplo armazenamento on-prem e na nuvem, as tais soluções híbridas. E por último, não havendo padrões universais para a integração de dados e sistemas, pode efetivamente dificultar a interoperabilidade. Mas esta é uma necessidade crescente. E como é que a Dell está a olhar para ela? Pois nós temos vários sistemas para enfrentar estes desafios e voltamos outra vez temos três formas de abordar esta questão da interoperabilidade. Uma é o tal Power Scale, que eu já falei, porque garante a escalabilidade de desenvolvimento
e que tem uma plataforma de armazenamento estável, de alta performance e integra com a nuvem, portanto pode integrar com a cloud, pode suportar integração com ambientes de cloud híbrida, facilitando a movimentação de dados entre as nuvens, pode ser mais do que uma, pública, entre as clouds públicas e on-prem. Temos também uma solução de gestão específica para soluções cloud, que é o Dell Technologies Cloud, e também temos parcerias estratégicas para a proteção dos dados na nuvem e a movimentação dos workloads entre as nuvens de uma forma rápida, com a Amazon, com a Google, com a Azure. A Dell tem parcerias estratégicas com todos esses fornecedores de forma a garantir que os clientes que adotam esse tipo de soluções consigam, em soluções híbridas, poder fazer a tal movimentação de workloads entre clouds ou podê-las rapidamente, de uma forma fácil e sem grande complexidade, mover os dados de um sítio para outro. Muito bem. Meus senhores, infelizmente chegamos mesmo ao fim do nosso tempo e esta conversa mostra, do meu ponto de vista, uma coisa que detectamos e que você também detectou, que é o tempo com que estas pessoas trabalham juntos e que se conhecem, e acaba por ser uma conversa fluida, do que eu agradeço e que, como é óbvio, para qualquer empresa dará uma enorme confiança. Este foi o segundo episódio do Late Night IT da Ricoh sobre armazenamento. E chegamos também ao fim do ciclo de episódios de 2024 deste Ricoh Late Night IT. Estamos de volta em janeiro de 2025.